Olá, mulheres sergipanas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Por Elas Podcast. Sou Sandra Santiago, atualmente presidente da Fundação Brasileira de Contabilidade, e hoje eu estou aqui com essas maravilhosas mulheres presidentes dos CRCs. Adriana Araújo, presidente do Conselho Regional de Alagoas, Ana Lígia, presidente do Conselho do Maranhão, e Sueli do CRC Minas Gerais. Meninas, é um prazer imenso estar aqui falando com cada uma de vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre o protagonismo feminino na transformação da contabilidade. Eu sei que estar à frente da presidência do Conselho Regional de Contabilidade não é fácil. E eu acho que cada uma de vocês tem as suas particularidades, como foi enfrentar, estar dentro do sistema que a gente sabe o quanto é difícil estar à frente, por ser um ambiente muito mais gerido pelos homens, né? Não quer dizer que a culpa é deles, né? Eu acho que na maioria das vezes somos nós mesmos que não se preocupamos, né? Então, cada uma de vocês tem uma história para contar de como foi que vocês ultrapassaram essas barreiras e hoje, vivendo já no final de suas gestões, que cada uma de vocês estão saindo para novos desafios. Então, eu queria ouvir de cada uma de vocês. Ana Lígia, começo por você. Se apresente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Lígia, atual presidente do Conselho de Contabilidade do Estado do Maranhão. E como as pessoas sempre falam, eu fui meio que um cometa que saiu arrebentando tudo. Saiu arrebentando tudo, nunca estive em nenhuma posição como conselheira ou como coordenadora. Então, a gente quebrou o ciclo, né, disso. Nós tínhamos tido uma presidente há 20 anos atrás, aí nós assumimos em 2022, mas assim, a diferença foi que nós reunimos pessoas com propósitos, com determinação e realmente com força de vontade de mudar a realidade do estado do Maranhão, né? Então a gente sabe que o Maranhão sempre, o que é pior ela é em primeiro lugar e o que é melhor ela sempre está no último. Então essa é uma das missões de nós somos profissionais da contabilidade e também os propulsores do desenvolvimento econômico têm, né? E aí a gente trouxe as pessoas certas, do momento certo, como o presidente Aécio sempre diz, para o Maranhão, para fazer a gente, para mudar a realidade do estado do Maranhão, principalmente do CRC, né? E a gente tirou a bagunça e nós trouxemos paz, segurança e o principal, né? A vontade de trabalhar. Por tudo que eu vi, eu tive presente com você em 2 convenções, e eu sei o quanto você foi guerreira e trazer a união, que eu sempre escuto também o presidente Aécio falar, que você trouxe a união dos contabilistas, da classe contábil, aonde você, uma menina jovem, cheia de garra, cheia de determinação, e foi lá e mostrou que não é só a juventude que pode fazer, que é um empecilho para se fazer uma mudança, né? O que a gente precisa é determinação e foco. Você, né? E colocando a casa em ordem. Parabéns mais uma vez. E você, Adriana, me conte, que eu sei que você passou pouco tempo, mas também não foi nada fácil esses 2 anos para você. Como é que foi, né? Isso tudo. E eu aqui estava ouvindo a Ana falar. Eu disse, ao contrário da Ana, que entrou já foi um furacão. Eu tenho história realmente dentro do conselho. E aí, como é que isso começou, né? Eu era aluna, estudante universitária, minha mãe contadora, e sempre que tinha eleição, eu acompanhava minha mãe na eleição. Então, eu chegava lá no local, que era o Alarlinhas e Arte Clube e tal, e tava a mesa da letra A, a mesa da letra B, a mesa da letra I, e aí eu lá votava única, né? Mãe, a senhora vai votar em quem? Não, votar é Chapa Mônica. E ela votava e a gente ia embora. E nessa época, eu fazia ela assim, nível ciências contábeis, entrei lá em ciências contábeis, e aí eu dizia a ela assim, de me formar, eu vou montar uma chapa só para brigar com esse e me registrou. E aí o que eu fiz, né? Me formei, e quando eu me formei, me registrei,
E aí eu comecei voluntada na para entrar no conselho, eu conheci algumas pessoas e não tinha apoio, aí eu digo, voluntada na daquela chapa. E o que eu fiz? Me reuni com um grupo de profissionais que tinham a mesma vontade que eu e montamos um chapa. Mas assim, naquele momento as pessoas começaram a conhecer daquele grupo, alguns, digamos assim, se sobressaíram, as pessoas começaram a nos conhecer. E ali eu comecei a fazer história. Então, na eleição, dali eu já fui chamada para participar de uma comissão, para conhecer o que era o sistema, participar de algumas reuniões. Não foi como suplente. Depois eu passei a ser efetiva. Fui coordenadora de algumas comissões, do voluntariado, da Comissão Miguel. Fui membro da Comissão Nacional, inclusive, da Mulher Tritabetista, dançando nos eventos, participando da classe. Depois que eu fiz uma jornada inteira aí para o conselho. Participei das câmaras e fui vice-brigadista do controle interno e desenvolvimento profissional e, por fim, vice-presidente de administração. Então, eu conheço muito bem o sistema, eu conheço toda a estrutura, mas você me pergunta como é que foi? Foi muito difícil, não foi nada fácil. E de lá para cá, sempre gestões de homens. Nós tínhamos a oportunidade, eu era a única efetiva no plenário, e eu tinha mais 2 colegas que eram suplentes, contadores. Hoje, a última número muito maior, de efetivas no plenário. Essa última chapa também temos mais efetivas, que estou terminando a gestar. E sim, foi uma gestão difícil, né? Porque nós temos dificuldades. Eu venho da área pública, eu conheço todo esse processo de gestão, mas eu peguei realmente em um conselho complicado. Em Alagoas nós temos um desastre ambiental que é da Brasquinha, nossa sede fica muito próximo, então a sede não tinha manutenção, porque a gente achava que a sede ia cair. Se desse manutenção, a gente ia responder porque deu manutenção, e se a sede caísse, não caísse e a gente não tivesse dado manutenção, eu já ia responder porque não dei manutenção, né? E eu entrei nesse patamar, nesse cenário. Eu dei manutenção, eu fiz o que tinha que ser feito e estou encerrando, já estamos assim, tranquilo, independente que eu fiz o meu melhor. Estou deixando o conselho pronto para entrar, para receber aí a paz arrumada. Pelo menos a casa arrumada, que é o dever de casa que a gente precisa fazer. E é interessante que eu ouvi um colega me dizendo assim, Adriana, você conhece um prefeito? Aquele prefeito que entra na gestão, aí ele faz a obra de saneamento básico e deixa tudo pronto, mas ninguém vê essa obra. E todo mundo critica aquele prefeito, mas ele deixou o saneamento básico. Se não tivesse, ele teria sido criticado. Ele fez, mas ninguém está vendo. Foi isso que eu fiz. A minha gestão foi aquela que as pessoas me veem, mas se eu quero receber alguém na minha casa, eu tenho que ir na minha casa arrumada, eu tenho receber que casa. Melê, eu acho que isso é tão interessante, né? Porque foi pouco tempo, que eu acho que 2 anos é muito pouco tempo para. Eu acho que quando você está começando a conhecer, né? Por mais que você já estivesse lá dentro, mas é muito diferente quando você tem a caneta na mão, né? A caneta na mão, quando a responsabilidade, eu sei o quanto você. Te parabenizo, Adriana, eu sei o quanto você. Lutou e o quanto você fez, porque você ficou também comigo 2 anos como minha diretora financeira e eu sei o quanto a sua dedicação para que a coisa aconteça, né? Então, mas a gente sabe que o desafio da Sueli deve ser muito grande, porque é um regional grande e a responsabilidade, não que a nossa não seja tão quanto, mas o nível é muito maior, Sem dúvida alguma. Quando eu entrei no SEM, veio o Centro de Minas, eu entrei na gestão da Rosa. E a Rosa foi a primeira mulher. CRC, com 75 anos, não tinha tido uma mulher. Presidente ainda, 70 anos, 75. É uma Rosa, assim, com unhas e dentes, entrou para fazer uma transformação, né, no Conselho de Minas Gerais. Messi, foi um aprendizado, né? Nós éramos o terceiro estado. Primeiro, a mudança do paradigma de um estado inteiro, né? Ter uma mulher na presidência. No segundo mandato, a Rosa enfrentou a pandemia. Então, a gente teve que mudar, reinventar. Tudo que nós tínhamos planejado, nós tivemos que mudar do dia para a noite.
Então, e a gente conseguiu, a Rosa foi muito firme e orientadora com isso, e a gente conseguiu aí fazer as mendeces, tudo virtual, né? A Rosa fez a primeira e única convenção virtual do país, né? Foi uma convenção de Minas, e a gente procurando tecnologia para atender. Então, foi uma gestão muito gostosa de participar, e logo em seguida nós terminamos esse mandato da Rosa já com um percentual já acima de 50% de mulheres. A gente não tem os problemas financeiros que os outros financeiros têm, mas a gente tem um problema de mostrar para o profissional da contabilidade que se nós não temos o problema financeiro é porque houveram gestões que trabalharam isso e que a gente tem que encaixar com responsabilidade. Porque eu tenho uma diretoria muito boa, eu tenho colaboradores muito bons, colaboradores que já estavam acostumados. Primeiro veio de homens, depois foi uma mulher, enfim. Depois ficou mais suave. Né? Todo mundo fala que a minha gestão foi mais suave, porque então já estava todo mundo acostumado a ser liderado por uma mulher. Hoje, a gente tem um número de registros muito grande, um registro feminino grande. A gente provavelmente terá uma mulher na próxima gestão, né? A gente tem trabalhado para isso. Então, tudo vem sendo construído nos últimos 5 anos, mas não transformação de ações efetivas da finalidade do FUPSI, mas ações efetivas de gestão do FUPSI. Eu falava com a Conceição, que era a nossa contadora geral do Estado, olhava a Conceição, estava magnetizada, assim, como assim essa mulher é muito boa. A gente tinha esses exemplos femininos, eu acho que fez toda a diferença, e até que consegui trazer a Conceição do meu conselho diretor, que a gente trabalhou pra caramba. Nós visitamos, só para vocês terem uma ideia, só nesses 2 últimos anos, nós fizemos em torno de 600 eventos. Mostramos para o profissional da contabilidade que o CRC não é somente a capital. A gente trabalha para todo o estado, né? Que salva todo o país, que a gente está sempre fazendo essas reuniões, os encontros do sistema e discutindo, né, as melhorias. Tá fazendo a pergunta aqui para as outras presidentes. O que vocês verem? É uma falta de preparação, mas às vezes a gente precisa se posicionar, né? Dizer eu quero, que a nível nacional a gente está na maioria. Mas onde é que estão essas mulheres? Onde essas mulheres estão? Se nós somos quase a maioria, mas dentro dos cargos de gestão. O que você, Ana? E aí vai depois para as outras, o que você acha? O que está faltando? É nós, como mulheres, segurar na mão de cada uma e ajudar. O que está nos faltando para a gente aumentar esse número? Porque às vezes a gente entra para um local para fazer um excelente trabalho, mas não trabalha a parte política. Falta realmente o interesse da mulher. Primeiro, não é todo mundo, Sueli, que está disposto a vir um trabalho voluntário obrigatório. Não é todo mundo que tem essa disposição. Quando a gente fala, bora montar marcha. Quanto é que vocês ganham? Nada. E é obrigatório ir, porque se tu não for, pode ser penalizado aí de uma forma ou de outra. E mesmo, as pessoas ficam admiradas ali. A gente abdica do nosso trabalho, do nosso escritório, do nosso marido, dos nossos filhos, sabe? E aí tem muitas mulheres que não querem abrir mão dessas coisas. De ter que viajar, ter que estar trabalhando de graça, né? Às vezes de forma assim meio ingrata, né? Que a gente olha muito isso ali. Tu falou aí do tanto que o CRC de Minas Gerais trabalhou, tanto que o nosso CRC fez e entregou, porque no momento que você tem interesse, com certeza alguém vai lhe enxergar e vai lhe levar. Isso aí não é só dentro do Conselho de Contabilidade, não, gente. Conselho de OAB, Conselho de Administração, federações de indústria, Federação do Comércio, nossa, totalmente fechado. Falta uma pessoa para chegar lá e dar meio assim com o pé na porta. Olha, bora fazer isso aqui. Coragem, mulheres, coragem. Mas deixa eu dizer, eu estava relembrando, né, trazendo isso tudo, e a primeira mulher nossa lá foi Maria Clara, né? E Maria Clara, eu digo que ela abriu as portas para nós, mulheres da contabilidade brasileira.
Então, Clara saiu de Alagoas, assumiu o Conselho Federal de Contabilidade, ainda assumiu o Conselho Federal, nós tivemos uma mudança contábil, não é? Expédio contábil, expédio fiscal, expédio social, mudança na contabilidade pública. E criação de mulheres, comissão de mulheres, um quadro de mulheres entrando na gestão, né? Comissão de mulheres contabilistas, eventos. E eu dizia assim, eu quero ser primeiro. Eu acho que a gente sempre tem alguém que a gente tem como referir, se inspirar. E eu dizia isso, eu quero ser como ela. E entrei no conselho, ela saiu quando eu entrei, né? Não fui da gestão dela, eu fui daquela que perdeu a gestão dela, vai muito com o Nordeste. Os homens são mais fechados, as famílias são mais fechadas. Então eu venho de uma família pobre, de um pai que teve dificuldades, né, que de recursos, que era vendedor. Se tivesse condição de dinheiro, se não tivesse fiscal de rendas, passou no concurso, a partir do momento que estudou, fez um concurso para ser fiscal de rendas, passou no concurso. Então a gente vê muito isso, a gente tem bem cérebros. Hoje eu sou professora. E eu vejo muitas alunas vindo do interior com dificuldade, pegam um ônibus, né? Tem dificuldade de chegar, às vezes não consegue chegar porque tem um filho para cuidar, tem uma casa, tem um marido, então se divide em tudo isso e não consegue dar esse chute na porta, né, e dizer, não, eu vou enfrentar. E a dificuldade é exatamente essa, né? É você cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, administrar tudo isso, fazer hora extra para estudar, fazer hora extra para trabalhar, fazer hora extra de entregar os trabalhos. A gente entrar na reunião, a gente para, a gente estuda, a gente prepara todo o planejamento, a gente prepara a fala e a gente chega pronto para essa reunião. No ano passado eu saí de casa às 5 da tarde, sim. Peguei um avião, fui para Brasília, no termo, eu estava lá em reunião o dia todinho, encerramos às 6 horas da tarde, fui para o aeroporto, peguei um voo de ir embora, cheguei na hora da manhã. A gente precisa ter uma paz muito forte, rede de apoio, que nos ajude, que cuide dos filhos, que cuide da mãe. Eu tenho grupo de amigas que eu digo, gente, vamos pro conselho, olha, vocês estão aí, a gente precisa de sair novo, vocês são gestoras, vamos pro conselho. Não, Adriana, um lugar bem que é no meu escritório. Você já me disse que aqui você não tem o retorno, e se não tem retorno, eu quero ganhar dinheiro. Que a pessoa entende o retorno, ou financia zero, só que você que não é muito maior. todo o trabalho aí né, que você já encerrou, Adriana, filho, marido, empresas e tal. E puxando esse gancho, eu acho assim, que as 5 mulheres que estão houve, são 5 mulheres fortes e que têm muito destaque dentro de todas as questões de seus regiões. Então, vocês, mulheres que estão aí, que são contadoras, que vieram aqui conversar com a gente e se inspirem em cada mulher dessas que vieram aqui conversar com a gente, contar a sua história. Muito bem, meninas. Boa tarde. Foram algumas palavras assim que a gente espera que tenha tocado, né, o coração de vocês e que vocês venham para essa parte da gestão feminina. Eu acho que você tem que começar seguindo o podcast Por Elas, tá? Isso é o primeiro. Obrigada a todos vocês e digo a vocês, entrem no site da Fundação Brasileira de Contabilidade, vocês vão ver qual é o papel fundamental da Fundação e não deixe de seguir o Por Elas, como a nossa presidente Ana Lígia disse, siga lá o nosso Por Elas para chegar em mais mulheres, para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa força das mulheres na classe contábil, não só na classe, mas em todo o mercado, que possa ter uma representação da mulher. Então, me siga nas redes sociais também e deixo aqui o meu abraço para vocês e um beijo no coração de cada uma de vocês. Obrigado, meninas, mais um episódio.